E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Leonardo, eu sou diretor da MC Transportes e no momento estou como coordenador da Conjovem Nordeste, tá certo? A Conjovem, pessoal, é uma criação da NTC Logística como uma forma de incentivar aqueles jovens empresários e aqueles que vão ser os futuros líderes de suas empresas do ramo de transporte, para que eles se capacitem, possam adquirir mais conhecimento, fiquem mais preparados para os desafios que eles vão ter que enfrentar, tá certo? Dentro desses desafios, nós temos também que prezar pela segurança e pela vida de nossos colaboradores, aqueles motoristas e também as pessoas, os terceiros que andam também nas rodovias, não é verdade? E dentre isso, para a gente começar esse nosso podcast, eu vou me apresentar e vou apresentar parcialmente o pessoal para que todos falem um pouco sobre vocês, tá certo? Eu sou Leonardo Maranhão, sou diretor da MC Transportes e no momento estou aqui como coordenador da Conjovem Nordeste, através da FETRANSLOG, que é a federação que envolve o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Maranhão. Ok? Ao meu lado esquerdo nós temos o Wesley Vieira, que é o gerente executivo da FETRANSLOG, tá certo? Na ponta direita nós temos o Vinícius Guerlan, da VB Transportes. Atualmente ele é o vice-coordenador da Conjovem Nordeste, beleza? Aqui nós temos o Adriano, PRF na ativa, e nós temos o Alexandre, também PRF na ativa, que serão nossos convidados para esse bate-papo, ok? Nesse momento eu vou dar a palavra para o Wesley, para ele poder fazer uma apresentação breve sobre a FETRANSLOG e a sua formação. Bom, sou economista formado na Federal do Ceará e atualmente atuo à gerência da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste, a FETRANSLOG. Nós somos uma entidade sindical, patronal de grau superior, onde temos como associados os sindicatos patronais dos estados que o Leonardo acabou de falar, esses 5 estados, do Maranhão até a Paraíba. E atualmente a gente adotou esse projeto da NTC Logística, que é a Associação Nacional de Transporte e Logística, a Conjovem. Estamos aqui nesse mês de maio, conversando com os PRF sobre esse assunto tão importante, que é uma situação ainda lamentável no nosso país, que é a quantidade imensa de acidentes rodoviários. E para a gente introduzir melhor a federação e as suas ramificações e os serviços, a gente vai passar agora, edição, por favor, passe o nosso vídeo institucional lá da FETRANSLOG. Somos responsáveis por garantir a segurança e agilidade do transporte rodoviário de cargas, ofertando total assistência para as empresas que geram empregos, renda e movimentam o mercado. Representamos e defendemos com excelência e ética os interesses no setor nos estados do Nordeste, buscando o desenvolvimento de quem está sempre conosco. Desde 2018, somos representados pela FETRANSLOG, Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Nordeste, que desde então vem conquistando autoridade e visibilidade no setor rodoviário do país, tendo como associados nós, os sindicatos patronais da maior parte dos estados do Nordeste, sendo eles os estados do Maranhão, com o SETSEMA, Piauí, com o SINDICAP, Ceará, com o SETCARCE, Rio Grande do Norte, com o SETCERN, e o estado da Paraíba com o SETCPB. A FETRANSLOG-NE é filiada a grandes instituições do setor, como a CNT, Confederação Nacional do Transporte, e a NTC Logística, Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. A nossa federação tem como missão coordenar, proteger e representar os interesses da categoria do transporte rodoviário de cargas do Nordeste e estimular um maior desenvolvimento socioeconômico para a região. Para isso, vem desenvolvendo um trabalho que mostra resultados, gerando destaque e notoriedade no meio. Mais um ano que passa e firmamos nossa parceria de luta ao lado das instituições públicas e empresariais, que se faz essencial para o transporte rodoviário de cargas e do desenvolvimento socioeconômico do Nordeste,
sempre colocando em primeiro lugar nossos pilares: humanidade, transparência, ética, inovação, produtividade e sustentabilidade. Nosso propósito é estimular o crescimento de todos os envolvidos no mercado de transporte de cargas do Nordeste, com determinação e honra. E essa luta continua, buscando representatividade do setor, junto aos poderes públicos municipais, estaduais e federais, oferecendo soluções para fortalecer e expandir o relacionamento dos sindicatos filiados com as empresas associadas e não associadas, garantindo a presença e atuação de entidades importantes do setor em nossa região. Vetranslog, o Nordeste cresce com a gente. Então, o vídeo institucional da federação, a federação como os sindicatos associados estão apoiando esse trabalho. Para conferir os serviços dos sindicatos, vocês podem, quem está nos ouvindo, acessar o YouTube. Lá tem todos os serviços que os sindicatos oferecem, do Maranhão até a Paraíba. Você, transportador, que quer conhecer mais o seu sindicato, contribuir com o desenvolvimento do setor na sua região, vale a pena conferir. Beleza, pessoal. Tirando essa parte inicial, vamos aqui conhecer agora os nossos convidados. Adriano, fala um pouco sobre você. Pessoal, obrigado pela oportunidade inicialmente. Agradecer aqui em nome da PRF a oportunidade de estar aqui presente nesse importante bate-papo sobre o trânsito, no final das contas, sobre o modal rodoviário, sobre o transporte rodoviário, que é ainda hoje o modal onde a maioria da economia, grande parte da economia do Brasil, a maior parte, com certeza, ele transita, o fluxo de dinheiro é maior nas rodovias. Meu nome é Adriano Monteiro, sou policial rodoviário federal desde 2006, já tenho uma caminhada boa, iniciando meus trabalhos lá no Maranhão, onde passei 6 anos, vim para o estado do Ceará, passei por alguns setores também internos e hoje exerço minha atividade na atividade fim, na pista, como a gente costuma dizer na instituição, trabalhando diretamente na fiscalização de trânsito, orientação, em parceria com todos os usuários da rodovia, inclusive empresas, inclusive condutores profissionais, e a gente está aqui fortalecendo cada vez mais essa parceria em busca de um trânsito cada vez mais seguro. Com certeza. Beleza. Obrigado, Adriano. Vamos falar agora com o Alexandre. Alexandre, peço que você se apresente, fale um pouco sobre você, sobre sua trajetória. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Nogueira. Atualmente eu sou policial desde 1999, sou do século passado ainda, tentando nos manter atualizado com o século XXI. E trabalhei na PRF em vários setores, trabalhei na atividade fim, que a gente costuma chamar de estar ali no posto, que a gente chama, o nome correto é unidade operacional, é um local que a gente fez concurso para estar e que eu acho sempre importante a gente estar indo, estar reciclando, estar trabalhando ali, mesmo quem trabalha na área administrativa como eu atualmente. Trabalhei com o Adriano na área correcional durante um bom tempo, trabalhei no núcleo jurídico também. E atualmente SAF, tive que administrar a seção administrativa e financeira, que era uma coisa que eu nunca imaginei fazer, mas o desafio apareceu, ficamos ali com a chave. Só agrega, ficamos ali com a chave do recurso e era bem vigiado esse recurso, depois de um tempo de corredoria que a gente vigiado tem, e contado. A chave do dinheiro é muito bem cuidada, Mas enfim, hoje eu trabalho no serviço de operações da PRF, onde as operações da PRF como um todo são planejadas, é o centro, é o cérebro da PRF aqui no Ceará. Mais especificamente, eu coordeno o grupo de educação para o trânsito. Então, a gente trabalha dedicado à educação para o trânsito em todo o estado do Ceará. E aí, mais na frente, a oportunidade, a gente quer inserir, quer mostrar para vocês a importância da educação para o trânsito na redução de acidente. Claro. É um dos fatores importantes para a mitigação, tanto da gravidade quanto da quantidade de acidentes que temos nas rodovias, que, aliás, como o Adriano falou, é o modal mais importante do Brasil do transporte. Se escolheu isso na década de 50 e, apesar de ser um modal caro, foi o escolhido, e hoje a gente tem que viver com o lado bom e o lado ruim disso. Criou-se toda uma estrutura, e aí hoje suporta mais de 60% de toda a carga transportada via rodovia. E independente de qualquer coisa, é o modal chamado last mile.
última milha. Não tem para onde correr. É sempre Independente do modal principal de locomoção, o transporte rodoviário sempre vai ser o last mile, sempre vai fazer a última milha ali, a entrega final. De qualquer forma... Não tem jeito. Não tem jeito. Sem dúvida. E isso em todo país do mundo. Não tem para onde correr. A questão de custo seria mitigar ou ter qualidade maior nessa milha. E aí a gente passa muito pela questão da estrutura das rodovias. Com certeza. Eu acredito que vai ser um tema que a gente vai debater aqui também. Beleza, obrigado. Obrigado, Alexandre. Wesley, vamos ver os gráficos que você trouxe? Vamos sim. Por favor, editor, botar os gráficos. Bom, pessoal, eu trouxe aqui só 2 informações, certo? Para a gente conversar sobre. Isso aqui foi elaboração nossa com os dados da CNT, Acidentes Rodoviários de 2022, uma publicação que ela faz todo ano. Aqui em vermelho a gente tem o quantitativo de acidentes nível Brasil. A gente consegue melhorar esse... Certo, vamos dar um zoom para a gente melhorar mais. Certo, então aqui a gente tem uma série de mais de 10 anos, onde eu quero pontuar aqui com vocês essa queda que a gente teve, né? A partir de 2014. 2014 a gente começou com 128 mil acidentes em todo o Brasil. 2007, né? Em 2007. O Nordeste, que é a linha azul, ele sempre teve em média 21%, 20-21% de todos os acidentes. Essa proporção geralmente era linear mesmo. É uma coisa estrutural. Né? E aí a partir de 2014, 2015, a gente teve uma diminuição aí estrutural a nível Brasil. E em 2022, último ano, a gente foi tabulado as informações, tivemos 64.447 acidentes em todo o Brasil, onde 21% ocorreu só no Nordeste. Né? E aí a outra informação que eu quero compartilhar aqui para a gente discutir sobre nesse universo do Nordeste, 2022, a gente teve acidentes com vítimas, mais de 11 mil acidentes com vítimas, onde você vê que lidera colisões, saída de pista, capotamento e atropelamento. Né? E acidentes com mortes também, o desenho é parecido. E aí eu queria, acho que já é a primeira pergunta, né, Leonardo, em cima desses gráficos, a gente entender, a partir de 2014, 2015, o que foi que aconteceu, teve essa diminuição aí dos dados, a PRF começou a ter um trabalho mais afinado. O que ocorreu nesse período para ter essa diminuição aí dos acidentes? Então, vamos lá. Sem dúvida, a PRF, a redução de acidentes no país, ela tem se dado em várias esferas. Né? A nível de esfera federal, em termos de PRF, a gente tem buscado, sim, trabalhar com mais inteligência, com mais aplicação, né? Um nível de profissionalismo maior, né? Atacando o problema onde ele existe, e isso tem melhorado no decorrer dos anos. Veja que a gente tem uma redução de acidente de 2011 até 2021, mesmo com o incremento da malha, com o incremento tanto da malha viária como com o incremento do número de veículos. Tá? Então, a tendência era você ter também um aumento de acidentalidade, no entanto, vem sendo reduzido. Tá? A segurança viária está baseada num tripé. Você tem que trabalhar esse tripé. A segurança viária está baseada no esforço legal, qual seja a fiscalização, ela é essencial, ou seja, a presença do órgão fiscalizador na rodovia. E veja, por isso que a gente trata como esforço legal e não necessariamente como fiscalização. Sim. Uma viatura parada à margem da rodovia, ela está salvando vidas. Pode não ter ninguém dentro dela. Tá? O usuário passa, ele vê uma viatura ali sinalizada, ele reduz a velocidade. Ele já diminui. Eu já vi casos até, chega a ser engraçados, na Rússia, por exemplo, um outdoor, né, em formato de viatura, e ela lá, é um papelão. É só um papelão. Caso aquele efeito psicológico. A pessoa vê, está passando a 100 km por hora, né, vai olhar aqui pelo canto, vê a viatura e instantaneamente reduz. Tá? Isso funciona lá, não se faz isso aqui. Mas na Rússia eu já vi isso funcionar, a viatura verde lá e tal, e aquilo ali por si só já reduz. Tá? Esse ano, por exemplo, a gente está intensificando também o incremento de radar nas rodovias, que andou um pouco embaixo ultimamente, agora voltou. O radar, por mais antipático que possa parecer, ele salva vidas. Com certeza. Né? É antipático? Claro que é. Quem é que está querendo ter sua velocidade fiscalizada ali? Ninguém quer, eu também não quero, mas é necessário. E ele reduz, ele salva vidas. E você tem a velocidade máxima, e o que eu vejo, inclusive os táxis Uber que eu pego, né, vários outros tipos de transporte privado,
ele vai acima da velocidade, mas quando vê alguma fiscalização, já diminui, já entra na velocidade permitida. É natural. Aqui, 60 km, por exemplo, na BR, a pessoa está com 80. Aí quando vê um farol, coisa do tipo, eu tenho uma dúvida no caso, para tratar. Em 2021, foi aberto um questionamento junto ao STJ sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização para os radares. Vocês se lembram desse processo? Sim, lembro. E aí quando foi agora em março desse ano, foi derrubado e não existe mais a obrigatoriedade de apresentação de placas para a fiscalização eletrônica. Vocês acham isso um ponto positivo ou negativo para a questão da orientação do motorista, por assim dizer? Uma boa pergunta. Existem pontos a se pensar numa situação como essa. Qual a intenção? Não é? É prevenir a ocorrência né, daquele acidente ou prevenir o excesso de velocidade no caso, ou o pensamento é a questão da penalidade em si. E aí a gente não tem como entrar nos pormenores desse questionamento. O fato é que a própria resolução do CONTRAN ela traz alguns pré-requisitos para que haja um radar em determinada situação, seja ele um radar móvel, seja ele um radar na modalidade fixa. Né? Então, é necessário haver determinada quantidade de placas ou determinada placa a alguns metros daquele radar, tá? Mas, com certeza, a referência aí é aquela placazinha que fala em fiscalização eletrônica, né? Essa placa específica precisa existir. Que fala de fiscalização eletrônica, tá? Perfeito. Então, assim, a nossa opinião aqui, ela pouco pode ser levada em consideração, né? E a gente tem que seguir o que a norma, o que a lei, o que o STJ, o que a lei ela vem tratar com a gente, né? Então, deve-se levar em consideração esses dois pontos. Havendo a placa de fiscalização, a gente vai ter uma inibição maior para aquele momento, embora possa ocorrer o que o meu amigo aí falou, né? O condutor chega perto, reduz a velocidade, depois volta de novo, né? E acelera. Ou, não havendo, a gente vai ter um maior número, né, de infrações de trânsito naquele local, né, maior incidência de infrações, né, mais condutores punidos, que talvez em médio prazo, em curto médio prazo, a gente tenha, por conta desse temor e não haver essa necessidade de fiscalização de uma placa indicando, ele vai ficar, né, ali atento a qualquer placa de velocidade que ele veja em qualquer via. Então, está vendo a placa de 60, ele sabe que pode haver uma fiscalização de velocidade, mesmo que não haja um aviso, ele já vai reduzir a velocidade, né, automaticamente, só ele está enxergando a placa. Então, tem esses lados, todos esses lados da moeda. Né? Só completando a minha fala anterior, eu falei que a segurança viária está baseada no tripé. Eu falei do esforço legal, que vai desde até... A alteração legislativa mesmo, né? Sim, com certeza. Também. Legal, ele é muito amplo, o esforço legal. Esforço legal engloba a fiscalização, engloba o estudo, o posicionamento das viaturas durante dias críticos, durante feriados. Né? Trago até uma informação aqui desse ano, por exemplo. Nós tivemos a feriado de Semana Santa, né, em que é o feriado usualmente mais violento nas rodovias, nós tivemos com 0 óbito aqui no estado do Ceará. Mais que o Carnaval. Em rodovia federal, mais do que o Carnaval. Historicamente, mais que o Carnaval. Historicamente, mais do que o Carnaval. A gente pensa que o mais violento é o Carnaval, mas historicamente é a Semana Santa. E esse ano ninguém morreu na Semana Santa em rodovia federal. E eu lembro que eu estava voltando de Canindé. Foi um dia exótico, voltando de Canindé, era o primeiro dia de Semana Santa, estava numa ação educativa lá, e estava nublado, e a BR-020 muito danificada. E eu vim pensando, caramba, pedindo a Deus que nossos esforços lograssem êxito para que a gente não tivesse um número alto de óbitos. Eu imaginei aquela rodovia que eu estava, tá? Com chuva, com muito buraco como ela estava, né? Ou seja, uma infraestrutura deficiente, né? E graças a Deus não tivemos. Né? A gente trabalhou tanto a educação como o trânsito preventivamente como a fiscalização. E os outros 2 pontos do tripé é a própria infraestrutura, a viária, ela é importantíssima para se conseguir uma... É essencial. É essencial. Sem falar em custo, eu estou falando só de segurança viária. Há a questão também de custo de transporte, que certamente onera muito o custo, eu imagino, não sei, não tenho números, é a área de vocês, mas a segurança viária é afetada. E o outro ponto que é muito pouco discutido e muito pouco conhecido,
e que eu vou puxar bastante aqui, porque é a área que eu estou capitaneando hoje, que é a educação. Tá? Educação para o trânsito é fundamental. Desde a nível básico, né? Desde o nível básico. Hoje a PRF ela tem um projeto aqui no Ceará, que chama-se Educar PRF, na verdade é um projeto nacional. Tá? Esse ano a gente está expandindo mais ainda, estamos tendo um apoio muito grande do Serviço de Operações, da Superintendência, da DIOP, que é a Divisão de Operações Nacional. Tá? Ou seja, são diretrizes que vêm lá de Brasília e estão sendo reproduzidas aqui no Ceará. E hoje a gente está computando atualmente 34 cidades abraçadas com o projeto Educar, ou seja, o trabalho, o ensino de educação para o trânsito nas escolas, na maioria delas municipais. Nós temos escolas estaduais, temos escolas particulares também que aderem, fazem um termo, e a criança está aprendendo ali desde cedo. Educação para o trânsito. O objetivo do projeto é educar a parte primária, né? É educar a parte primária. Veja, não confunda com... Muita gente pensa, vocês querem formar um bom motorista. Não é só isso. A gente quer formar o pedestre de hoje. A gente quer formar aquela criança hoje que vai andar com segurança na via, que vai conduzir a bicicleta dela com segurança hoje. Tá? Que vai entender como é que funciona uma faixa de pedestre em frente à escola. E ao mesmo tempo que a gente ensina a criança, a gente tenta sensibilizar também gestores municipais no sentido de, olha, essa escola aqui está em risco. O que vocês podem fazer para melhorar? Tá? Cidades como Brejo Santo, por exemplo, há 2 semanas atrás, a PRF, junto com o governo municipal de Brejo Santo, né, estávamos trabalhando lá na parte de educação, mas também Brejo Santo sinalizou a instalação de redutores de velocidade na BR, que é um local de risco ali para a gente. Tá? Recentemente tivemos vítimas fatais ali dentro da cidade, cortando a cidade, e paralelo a isso a gente trabalha a educação dos pequenininhos também, além da educação de adultos. A gente trabalha a questão de andragogia também, com projetos como cinema rodoviário e muitos outros que a gente faz no dia a dia. Alexandre, inclusive, trazendo um pouco dessa parte que você falou de educação também para os maiores, eu acredito que a diretoria da Fedranslog até abriria as portas com certeza para algum projeto que vocês queiram para fazer essa parte de educação dos motoristas e tudo. Juntamente com o SET. A gente pode fazer uma parceria junto com os sindicatos para vocês. A gente mantém as portas abertas. A gente trabalha nas mais diversas áreas. Amanhã, por exemplo, a gente vai estar na FIEC, vamos estar na universidade também, que nos convidou, a chão de fábrica. A gente está, onde for chamado, o tema da educação para o trânsito, estamos lá. Maio Amarelo, muitos pedidos, como nunca tinha visto, isso nos alegra. Né? É uma carga de trabalho mais do que a gente esperava, mas isso é bom. Né? Então, mostra uma preocupação maior com essa questão do trânsito. Perfeito. E é uma coisa que envolve todos nós, né? Não tem como fugir da questão do trânsito. Né? Acho que isso explica um pouco também a redução, né? Já que está tendo mais procura também. Então sim, isso também já ajuda. Né? A questão da educação que está avançando. E a questão do esforço legal, pelo menos pela PRF, eu posso falar isso, que tem melhorado em qualidade. A gente está buscando qualidade. A ideia é estar presente o maior tempo possível, ser visível na maior parte do tempo na rodovia. Perfeito. Tá? Que a gente sabe que estando presente ali, a gente tem uma redução de acidente. Beleza, obrigado, Alexandre. Eu tenho mais uma pergunta aqui. No caso, para vocês, quais as principais causas das colisões identificadas por vocês, no caso? O que seria? Seria aquele motorista de veículo pesado, de veículo de pequeno porte, motocicletas? O que seriam as principais causas das colisões? Até porque a gente vê aí, né, nesses dados, que colisão é o principal fator que causa os acidentes. Né? Quais são os tipos de colisões que vocês veem, o motorista, o cansaço do motorista? É interessante tratar esses números de uma forma um pouco mais sedimentada, né? Compartimentada. Quando a gente fala em colisão, ele vai ser uma causa muito ampla. A gente tem colisão traseira, que é a maior causa de acidentes, né, que ocorrem colisão traseira, tá? A grande maioria é de colisão traseira. A gente tem aí cerca de, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pesca, a gente tem acidentes entre 2020 e 2023, a gente tem aí cerca de 18%, 19% de colisão traseira. Tá? 19% de colisão traseira. Além da traseira, a gente tem a transversal, a gente tem a colisão lateral, a gente tem a colisão frontal, que essa sim é a nossa maior preocupação, porque embora ela não esteja entre as 3 maiores causas de acidente, ou fatal. 3 maiores tipos de acidente, não causa de acidente, mas tipo,
né? Ela é a que mais mata. É uma fatalidade. 30% das mortes verificadas entre 2020 até 2023, já dados recentes, até ontem, 30% das mortes é por conta de colisões frontais, tipo de acidente de colisão frontal. Aí quando a gente fala em causa de acidente, aí a gente vai desde falta de atenção à condução, tá? Que é a maior causa de acidente ainda hoje, até uma ultrapassagem indevida, que é a grande causa, né, de uma colisão frontal. Tá? Então a gente tem muita conexão e tem muito para falar, né, Alexandre? Muito. Sobre esses números aí, quando você fala em colisão, em saída de pista, qual é a nossa maior preocupação? É com a colisão traseira, que não traz vítima, ou é com a colisão frontal, que embora o número seja um pouco menor, mas é um acidente mais fatal, que traz mais fatalidade. Vale ressaltar que o legislador já respondeu essa pergunta. O legislador ele coloca sanções bem graves para a ultrapassagem, por exemplo. Ultrapassagem em local proibido, ela é gravíssima vezes 5, certo? Ela é gravíssima vezes 10, perdão. E você tem autuações, você tem infrações de trânsito, como forçar ultrapassagem. Essa vez, acho que a outra vez 5 é a forçar. A forçar é 10, perdão. Obrigado pela correção, Adriano. Então, ultrapassar em faixa contínua, ultrapassar em ponte, ultrapassar em local prometido é gravíssima vezes 5. Isso vai beirar os R$3.000, 2.970 e alguma coisa. Multa salgado. Perdão, de novo errei as contas, Adriano. É 1.470. Cerca de R$1.500 vezes 5 e 3.000 arredondando vezes 10. Então, por exemplo, uma infração como forçar passagem durante a ultrapassagem, ela é gravíssima vezes 10, é uma autuação de quase R$3.000, e ela vem trazendo junto com ela a própria suspensão da CNH de forma imediata. Tá? Tão grave que o legislador entendeu. Que infração é essa? É aquela quando você ultrapassa um veículo, mesmo, vamos imaginar aí uma pista de faixa simples, em que você não tem um canteiro central, por exemplo, e que você tem que ir para a contramão para fazer a ultrapassagem. E mesmo que a sinalização permita que você ultrapasse, você não tem espaço para ultrapassar. Aí você abre para ultrapassar, você calculou mal, às vezes você está com um veículo muito pesado, seja de passeio, seja um veículo de carga, tá? E não consegue ultrapassar no espaço devido. E alguém tem que ir para o acostamento, por exemplo, do outro lado. Geralmente o veículo menor. Então, tu está ultrapassando aqui com um automóvel, com uma caminhonete, do outro lado vem uma moto, e aí há quem acha até que é natural. Não tem problema, ele vai para o acostamento. Não é natural. Você está arriscando a vida alheia, e a sua também. Tá? Com certeza. O legislador entendeu que isso é algo muito grave e puniu com uma sanção severa. Ainda disse mais, olha, se tu fizer a mesma infração dentro de um prazo de 1 ano, ela dobra. Ela vai de R$3.000 para R$6.000. Tá? E o objetivo é arrecadação? Não é. O objetivo é sancionar realmente. Por quê? Porque a gente viu que a ultrapassagem, as colisões frontais, apesar de não serem a maioria delas, são que mais causam óbitos e lesões graves. Então aquilo é um negócio perigoso. As colisões traseiras, geralmente, elas não causam tantas vítimas nem de tamanha gravidade. Né? E aí vale citar também, Adriano, eu acho que é importante, a questão do uso dos equipamentos obrigatórios. Acho que é bem importante a gente frisar isso. A gente ainda vem de uma cultura que acha que, por exemplo, cinto de segurança não é obrigatório no banco traseiro. Não tem problema do banco traseiro. Sim, é muito perigoso você andar com cinto de segurança do banco traseiro. Sim. E a gente ainda acha que cinto de segurança é um equipamento de proteção individual. Não é. Como não? Só prende uma pessoa o cinto? Pois não. Não, pode concluir. Depois eu... Não é não. Uma pessoa sem cinto no banco traseiro, ela pode esmagar a pessoa que está na frente. Uma pessoa sem cinto dentro do carro, em caso de capotamento, ela bate a cabeça em outras pessoas e ela pode matar quem está com o cinto, inclusive. Além de no caso, se for uma pessoa localizada no banco, ao centro do banco traseiro, ainda pode identificar o painel do veículo e tudo, até interrompendo o próprio funcionamento normal do próprio veículo, o câmbio da marcha e tudo. Sim, mas normalmente sabe o que acontece? A gente subestima um pouquinho a primeira lei de Newton da inércia. Né? A gente acha que vai parar no painel. Muitas vezes vai parar fora do carro. Passa direto. Transpassa o para-brisa e geralmente é fatal. Tá? O caso que eu ia falar do Rodrigo, ex-Big Brother, que ele estava no Uber sem cinto, vocês lembram? Que ele quase morreu? No momento eu não, mas... Ele estava... Lembro. Pois é, ele estava sem cinto, quase que morre também. Foi complicado. É muito comum. Eu acho que, não sei se a Adriana já passou por isso, mas já atendi acidentes
em que você tem 3 pessoas ali, tinha 4 pessoas no veículo, as 3 estavam em pé depois do acidente, as 3 usavam cinto, e a pessoa que estava conduzindo o veículo sem cinto, voou longe. pedindo ajuda nos seus momentos finais, e a gente tentando ajudar, mas sem solução. Era o único que estava sem cinto. E aquilo é uma escolha. Usar equipamento de proteção como cinto de segurança, como capacete, devidamente afivelado, é uma escolha. Sim. Tá? E muitas vezes a gente insiste. Eu costumo brincar, dizer que o cinto dá trabalho. Você pega o cinto aqui, puxa, aí todo mundo olha, caramba, mas é pouco trabalho. Pois é, mas é por isso que muitas pessoas optam por não usar, porque é algum trabalho. É pouco, é muito pouco trabalho colocar o cinto. Verdade. Mas tem gente que opta por não. Inclusive também é um fator que não é diretamente direcionado para a segurança, mas que envolve diretamente com a segurança tanto do motorista como daqueles que estão na pista em conjunto, é a utilização dos faróis, né? A utilização dos faróis dentro de rodovias, porque as pessoas pensam que o farol ele é simplesmente uma ferramenta de sinalização. Não, mas é um alerta para aquelas pessoas também que estão no sentido contrário, que estão ao passar na pista, pois... Na verdade, a intenção de se utilizar o farol de luz baixa, aí é importante saber a diferença entre o farol de luz baixa e aquela luz de estacionamento. Tá? É muito comum nós abordarmos usuários que estão usando luz de estacionamento, que é aquele primeiro estágio, achando que estão usando luz baixa, e aquela não é a luz indicada para se usar em rodovia federal. É o próximo estágio, que é a luz baixa, e depois da luz baixa vem a luz alta. Tá? E isso, a intenção de se utilizar isso em rodovia federal é para ser visto, não é para você ver. Exatamente. É para ser visto. Claro, né, que a maior importância disso é em rodovias de pista simples, né, onde há a possibilidade de haver essa colisão frontal, onde você precisa... Tanto que, recentemente, houve a alteração legislativa não cobrando mais esse tipo de a obrigatoriedade do uso de luz baixa em rodovia de pista dupla. Tá? Não há mais essa obrigatoriedade. É bem recente, né, Adriano? É coisa recente. O farol baixo, ou a gente tem que incluir também o LDR aí, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de LDR aqui já, mas só complementando o que o Adriano falou, que está absolutamente correto, e é importante o pessoal conhecer isso, o farol baixo, tá? Ele deve ser utilizado atualmente, tá? Em rodovias de pistas simples durante o dia, à noite sempre. À noite sempre você trafega com farol baixo. Quando não vem veículo no sentido oposto, você pode utilizar o farol alto. Tá? Farol de neblina, o pessoal pergunta muito, quando é que eu uso farol de neblina? Quando você tiver com neblina. Tem neblina, você usa o farol de neblina. Essa é a utilização. Pois é, mas como o pessoal pergunta muito, né? Quando é que eu uso farol de neblina? Quando tiver neblina. Mas não tem, pois é, não vai usar. Tá? Não precisa usar, ele não é para isso. Tá? O farol, para você ser enxergado durante o dia, é o farol de luz baixa ou o LDR. Tá? O LDR ele passou a ser obrigatório nos veículos novos. Tá? Então, o LDR ele é uma luz diurna. Geralmente ele é em LED. Tá? E aí você tem nos carros, causa uma certa confusão, o LDR ele acende automaticamente assim que você liga o carro. Então você não tem nenhuma preocupação se a rodovia é de pista simples, se é de pista dupla, se está dentro do perímetro urbano ou fora do perímetro urbano. Que a obrigatoriedade passou a ser do farol alto apenas em pista simples e fora do perímetro urbano. Então se a pista é dupla ou múltipla, você não precisa ligar o farol durante o dia. Se você está dentro do período urbano, no perímetro urbano, independente da pista ser simples ou dupla, você também não precisa usar. Mas será que nós temos rodovias eficientemente sinalizadas para saber o que é perímetro urbano ou não perímetro urbano? Vou deixar essa pergunta no ar. Então, isso confunde o usuário. Então, se você adquirir um veículo que já tem o LDR, que é a luz diurna, ela já vai ligar assim que você ligar o veículo. Geralmente ela é em LED. Do motorista, né? Geralmente ela ainda é em LED, mas ela tem também, alguns veículos têm ela em formato halógeno, mas o fato é que ela acende assim que você liga o carro. Então, você não vai ter que se preocupar com isso. Interessante você ter falado isso aí, porque o meu veículo veio com essa luminosidade LDR que você falou. Sim. E eu não sabia desse indicativo, dessa... Você vê que o LDR está dispensado do uso de luz baixa. Durante o dia você não precisa... Agora, essa informação normalmente não está sendo passada. Mas está lá no CTB. Está no CDB. Agora, assim, a gente aproveita esses momentos para divulgar. Sim, é interessante. Eu não tinha essa informação. O conhecimento público ainda é pequeno. Ainda tem algo mais para confundir. Alguns carros têm algo no farol que é a assinatura de LED.
Tá? Os faróis atuais, muitos já estão vindo em LED, alguns não são full LED, ou seja, completamente em LED. Porque dentro do farol você vai ter ali a assinatura de LED, que seria o equivalente à luz de posição. Sim. Tá? Então, quando você gira o primeiro estágio que o Adriano citou, ali você tem a assinatura de LED em alguns carros. Às vezes é a mesma lâmpada que também é o farol de... Luz baixa. Não, de luz baixa não. Quando você tem a assinatura em LED, ela é uma luzinha fraca, tá? A assinatura do farol em LED é mais uma marca do carro. Ela não funciona como LDR, como a luz diurna. A luz diurna, ela é mais forte que a luz de posição e mais fraca do que o farol baixo. Tá? Então, realmente tem uma certa complexidade aí. O que é que vale a pena ler? Você quer saber? Pega o manual do teu carro, dá uma lidinha, ou procura no velho e bom Google da vida. Meu veículo tal, ele tem isso ou não tem? É bom saber. É bom conhecer o seu veículo. É bom saber se o veículo tem ABS, se o seu veículo tem airbag. Para que eu preciso saber se meu veículo tem airbag? A partir de 2014, quase todo veículo é obrigatório ter airbag. São poucas exceções. Mas quantos airbags é que veio? Dois. Os dois frontais. dianteiros. A gente sabe que os veículos hoje já não é uma coisa tão incomum. Você tem o airbag lateral, você tem o airbag de cortina, tá? Você tem airbag de joelho para o motorista e tem os dois airbags frontais. Isso é o comum. Veículos da Volvo, que não são tão comuns aqui, né? Vêm alguns importados, alguns têm airbag até para o atropelado. Ou seja, no capô do veículo. Tá? Eu digo que você Volvo, assim, né? prefira não ser atropelado, mas se você for, acha um Volvo para isso. Tá? Eu não estou falando do caminhão, não. Tá? O caminhão não vai ter airbag, também não precisa. Não vai ter efeito. Até não, porque né? se bater, meu amigo, mata na hora. Mata só do susto. Só do susto da freada já mata. Falando em caminhão, em relação aos motoristas das empresas de transporte de carga, né, os motoristas de caminhões, existem muitas ocorrências de irregularidades para esse profissional que vocês identificam no dia a dia, muita ocorrência de motorista de carga? Olha, geralmente, o motorista profissional, né, o que era muito comum é a questão do excesso de tempo ao volante. É muito comum isso. O que era até mais comum do que agora, em virtude da alteração legislativa de 2015, a questão da lei do descanso, né, que foi inserido um capítulo no CTB com foco na lei do descanso, onde o motorista, depois de algum tempo, precisava descansar, precisa descansar. O diário de bordo, que é o que a gente fala. Diário de bordo, que pode ser controlado pelo diário de bordo ou pelo próprio tacógrafo, né, o registrador instantâneo, né, inalterável de velocidade e tempo. Então, são as duas formas de você fazer essa análise aí do tempo de direção. E depois da legislação do tempo de direção, tudo que envolve a questão do motorista profissional, ela deu realmente uma reduzida. Né? Então, ela tem foco tanto no motorista autônomo, tá? De passageiro ou de carga, quanto no motorista de empresas também. Né? Então, assim, não há um registro, pelo menos recente, né? E por conta até do meu local de trabalho hoje, eu não saberia porque como a gente trabalha mais em região metropolitana e o nosso acesso é mais esse tipo de condução, de condutor, né? Não há uma representatividade muito significativa em ocorrências envolvendo motorista profissional recentemente. O que a gente vai ter, Adriano, a gente tem um ponto significativo, que é a entrada sul do estado do Ceará, da BR-116, ali na região de Milagres, por exemplo, é um local em que a gente tem uma apreensão considerável, né, de arrebite. Então, são motoristas que estão dirigindo drogados, né, à base de anfetamina e outras coisas mais. A gente sabe que é comum o uso também de cocaína. Tá? Então, aquilo ali alerta o cara, você fica sem sono. A anfetamina, ela tira o apetite, ela tira o sono. Né? Tudo envolvendo a questão do tempo de direção, né? Aquela necessidade de chegar mais cedo, de fazer mais viagens, de produzir mais, né? Enfim. E daí o esforço legal da gente de pegar um tacógrafo, verificar quanto tempo aquele motorista tá dirigindo, e aí quando você começa a fazer uma busca no veículo, né? Começa com a entrevista e quando necessário uma busca no veículo, você encontra material proibido e a consequente condução para uma delegacia de polícia e posteriormente a persecução penal inerente ao caso. Tá? Então, é uma forma de dirigir embriagado também. Além, claro, do álcool, né? E aí eu estou me referindo a qualquer tipo de condutor, que ainda é uma coisa que nós flagramos com bastante intensidade, que são motoristas alcoolizados. Sim. Lembrando que
A tolerância da legislação brasileira ao uso do álcool é zero, é nenhuma. Nós temos uma das legislações mais rigorosas do mundo. Tá? Países como Estados Unidos, por exemplo, são muito mais permissivos que a gente em relação ao álcool. Tá? Aqui a tolerância é zero. A única tolerância que você tem é a do próprio equipamento. Tá? Mas ainda são flagrados muito, não é raro, nós temos comandos específicos, né? São blitz específicas de alcoolemia. Né? Inclusive, nas ações de educação para o trânsito, a gente utiliza o etilômetro, né? O famoso bafômetro. Tá? E é algo que realmente tem que ser combatido, porque qualquer tipo de drogas utilizado quando você está dirigindo é com muito certeza, grave. com Né? certeza. As consequências podem ser muito terríveis. comum também envolvendo veículos, motoristas de veículos de grande porte, caminhão, especialmente caminhão, é aquele respeito que o Alexandre já mencionou aqui aos veículos de menor porte. Então, muito se vê, por exemplo, os veículos de grande porte, você percebe que ele até por ser mais alto, ele tem uma visibilidade da rodovia maior, então muitas vezes ele consegue ver até um local onde a ultrapassagem ela não é permitida, mas ele tem uma visão superior, ele consegue enxergar mais à frente, né? Mas ele vem uma moto e é muito comum ele jogar a moto para acostamento, ou até veículos de menor porte para acostamento. Tá? E isso vai de encontro ao que o próprio Código de Trânsito fala, em que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. E todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Né? Então, assim, o maior deve cuidar do menor. Então, isso aí é comum ainda, tá? Coibido, eu estou falando isso que flagro às vezes situações como essa, viajando a passeio, né? Às vezes nem trabalhando, mas viajando a passeio, a gente flagra muito desse tipo de responsabilidade que envolve a questão da ultrapassagem devida, que envolve, né, a questão do respeito aos veículos de menor porte, e quando dá errado, meu amigo, as consequências são grandes, trágicas. São trágicas. O último dados que a CNT elaborou no perfil do caminhoneiro, foi 2019, 2020, evidenciava muito isso, né? A carga horária do motorista, mais de 10 horas de trabalho por dia. Né? Então é uma coisa que ainda existe. Agora eu digo, isso é uma coisa bem complicada, porque, por exemplo, existem aquelas empresas que possuem motoristas próprios, eu e o Vinícius sabemos disso, e existem empresas, no caso, que trabalham com autônomo. E no caso, muitos autônomos não têm esse controle, essa consciência. Mesmo com as empresas querendo ter aquele controle mais rígido, que ele se adeque dentro das normas que a empresa possui, muitas vezes passamos por episódios infelizes, por assim dizer, né? Agora vemos exemplos do que não fazer, por assim dizer. Sim. E a grande verdade, né? Uma coisa que eu tenho observado ultimamente no meu setor específico, educação para o trânsito, o crescente pedido das empresas de transporte para que a gente faça palestras de educação para o trânsito lá, direção defensiva, né? Maio é um mês muito solicitado, mas durante todo o ano a gente tem tido essas solicitações, né? E eu já informo aqui que a PRF está de braços abertos para essas solicitações. Muito bom. Nós fazemos as palestras de forma gratuita, a gente só precisa agendar, a demanda realmente é grande, né? E a gente faz de tudo para atender todo mundo. Tá? E o sindicato ele pode ser um ponto focal. Né? Sim, ele pode chamar as empresas, aí chega lá a PRF. Ali é uma semente que a gente planta para a segurança viária, então assim, é nossa missão estar lá. E eu estou vendo a preocupação dos transportadores em ter, né, os seus motoristas bem equipados bem conhecedores da lei, preocupados com a segurança viária, as CPATs, né, Semanas de Prevenção de Acidente, cada vez mais elaboradas, né, e a gente tem participado e tem visto interesse da plateia, né, o pessoal pergunta muito, o pessoal quer saber, então, assim, há uma preocupação tanto de motoristas como de empresas transportadoras em melhorar a segurança viária, isso é uma notícia muito boa. Muito bom. Inclusive, a gente vai avançar com esse projeto. Exatamente. Fazer essa ponte SESCENAT, PRF, com as empresas. Junto com todos os sindicatos, né? Com certeza. A gente pode trazer todos os sindicatos filiados à federação. A SESCENAT é parceira nossa. Esse mês agora de maio, a gente já fez ações conjuntas com o SESCENAT, né? Sempre nos demandam. E a gente se desdobra lá para não deixar de atender. Não. Bom, perfeito. Existe um programa da PRF que utiliza os dados estatísticos para direcionar o trabalho da polícia? Existe algum...
Tem. Nós temos o Analytics, né? Fala, Adriano, um pouquinho que está mais... Já há alguns anos, né? Já há alguns anos a PRF não trabalha mais de forma empírica, né? A gente trabalha sempre com dados. O trabalho de prevenção e de repreensão ele é direcionado para pontos específicos, sempre baseado nesse levantamento de dados, né? Que leva em conta o histórico do local, o histórico da rodovia, de maior acidentalidade, né? Quando a gente fala em acidente, se a gente está falando em crime, a gente está falando na questão criminal também, né? Focado para esse aspecto. Então, já há algum tempo a PRF trabalha, né? De forma a levantar dados estatísticos, informações e tomar ações a partir das informações. Isso já isso com certeza foi um grande fator determinante para a redução de acidentes que a gente viu até aqui, entre outros fatores de 2011 até hoje. Inclusive, Adriano, eu estou com dados aqui, do Analytics, inclusive, né, comparando 2021 para 2022 aqui na Regional Ceará, tá? Rodovias federais no estado de Ceará. A gente tem reduções em acidentes graves da ordem de menos 13,32%. Então, foi reduzido mais de 3%. Lembre-se, a frota aumenta cada vez mais. A gente está conseguindo uma redução de 13,32% de 2021 para 2022, tá, em acidentes graves. Tá? Deixa eu ver aqui. Nós temos também uma redução de óbitos, né, de mortes na rodovia federal também de 2001 para 2022, na ordem de menos 19,46%, ou seja, uma redução bem significativa, quase de 20%. Isso nos alegra muito e vem corroborando com o dado que eu dei para vocês agora sobre Semana Santa, onde não tivemos nenhum óbito, né? Nosso alvo é sempre esse. O alvo da PRF é 0 vidas perdidas. Preferência 0, ninguém machucado também. E tá? mesmo no cenário, frota crescendo, estrutura viária ainda precária em alguns locais, né? Tem essa diminuição. E até os acidentes, de maneira geral, reduziram na ordem de 11,3%. Olha, tá? boa. Então, veja, nós tivemos aqui, por essa análise assim, bem superficial, a gente vê que o número de óbitos diminuiu muito mais, né, quase o dobro do que o número de acidentes. Então, os acidentes ainda começaram a acontecer, caíram só 11%, mas óbitos caíram 20%. Mas o grau de fatalidade vem reduzindo cada vez mais devido à própria precaução dos motoristas. Exatamente. A gente atribui isso a alguns fatores, aqueles 3 que eu citei no começo. Né? Em especial, a PRF trabalha 2, que é o quê? A educação para o trânsito. Né? Como eu lhe falei, cada vez mais, nosso setor cada vez mais demandado. Né? A gente se alegra muito com isso. Tá? E a questão do esforço legal. Né? Um trabalho, como o Adriano falou, um trabalho com inteligência, onde eu preciso mais, tá? Nosso recurso, como sempre, como tudo, é sempre limitado. Então, nós temos um efetivo que não é tão grande assim, gostaríamos que fosse muito maior. Tá? A gente luta por isso, nossos gestores lutam cada vez mais para ter um efetivo maior, mas não tem, o lençol é curto. Então, onde eu vou colocar aquela equipe ali naquele dia para eu ter uma redução maior possível do número de acidentes, número de vítimas graves e número de mortes. E assim ele é colocado, horário tal, utilizando essa ferramenta que a gente tem aí, que é muito profícua, né, que é o Analytics. Né? É interessante ver a questão de onde você está centralizando seus esforços. Né? Bem, o Alexandre muito bem colocou aqui sobre a redução do número de acidentes, do número de feridos e do número de mortos. O foco, principalmente aí depois dessa década de ação para o trânsito seguro, de 2011 para cá, da ONU, que o Maio Amarelo é uma consequência disso, que vem lá de 2014, esse é o 10º ano do Maio Amarelo, né? E a campanha, o tema da campanha, na dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só no nome exato da campanha. O tema da campanha desse ano. No trânsito, escolha a vida. No trânsito, escolha a vida, tá? É o nome da campanha de 2023. Cada ano tem um nome, né? Se dá um nome à campanha. Tema para a campanha. E um tema para a campanha, um tema para a campanha, e esse é o de 2023. E você concentrar esforços em acidentes, que veja bem, enquanto a gente recebe a informação, o pessoal lá que está lá na UOP, na unidade operacional, está trabalhando na atividade fim. Como bem o Nogueira falou, a gente gostaria de ter mais gente, mas nem sempre o fato de você ter mais gente também necessariamente consequência, né? A consequência disso é um resultado de um trabalho bem feito. Então a gente precisa trabalhar mais
com o que se tem, trabalhar melhor com o que se tem. Como é que se trabalha melhor com o que se tem? Você centralizando ações para aquilo que interessa. O que é que mais interessa em relação ao acidente? É ferido, é morto. Né? Então, de uns anos para cá, 2015, 2016 para cá, a PRF ela só vai até o local do acidente em que há vítima. Então, se é um acidente, né, uma colisão traseira, por exemplo, que é o maior número de acidentes, né, registrado, tá? Se uma colisão traseira ela é uma colisão em que não houve vítima, a PRF, ao invés de centralizar esforço efetivo, tempo com esse acidente, é claro que em algumas situações ela vai, no caso de um trânsito que ficou muito tempo ali parado, enfim, em outras situações específicas. Oferece risco, né? Que oferece risco, tudo mais, para de repente ocorrer um outro acidente mais grave, aí sim, claro, a gente vai até o local, mas é um acidente num local onde não está trazendo risco, né? Não trazendo uma falta de fluidez ao trânsito, em vez de se concentrar esforço nisso, estamos concentrando um esforço em outro local onde pode ser evitada uma colisão frontal por conta de ultrapassagem. Né? Então, assim, essa redução de acidente, ela também se é representada, isso é uma representação dessa concentração de esforços, né, naquilo que é mais importante para a segurança do trânsito, que é a redução de ferido e de morto efetivamente. Perfeito. Sem pensar aqui na questão do patrimônio, né? Assim, na conservação do patrimônio, enfim. Com certeza. Você já falará um caso sobre algumas ações que a PRF vem atuando, como uma forma de combater esses acidentes. Para vocês, quais são as principais ações que a PRF vem fazendo para combater os acidentes de trânsito? Meu amigo amigo é chefe do setor que é o mais importante nesse sentido. Não é o mais importante, né? Nós temos um tripé, né? Agora, por acaso, nesse momento, eu estou trabalhando no serviço de operações, então a gente está com a informação mais atualizada aqui, né? Então, o que nós temos feito é isso. É o que a gente já falou aqui, vamos repetir. É uma atuação com inteligência, né? Baseado nos dados, nos sistemas que a gente tem disponível a qualquer momento. Esse Analytics, que é uma ferramenta que eu não conheço tão bem, porque eu não trabalho diretamente com ela, mas os colegas da sala ao lado trabalham, tá? E as referências deles são muito boas, então você tem naquele momento um quadro do que está acontecendo. Você está vendo ali e a gente pode fazer um direcionamento muito forte. E o outro ponto é a questão da educação para o trânsito, que é prioridade da PRF, já vinha sendo muito forte ano passado, e esse ano nosso diretor-geral, nosso superintendente, o chefe de operações, nessa hierarquia que vocês estão vendo, até chegar ao coordenador de educação para o trânsito, que sou eu, tá? Vem com a diretriz, olha, vamos reforçar cada vez mais a educação para o trânsito. Tá? A prova disso foi maio, em que quando eu vi o calendário de maio das ações que já vem lá de Brasília, que já vem assinadas pelo departamento, tá? E eu vi, caramba, muitas ações educativas, muitas, não foi pouca não. Comandos e ações educativas que nós temos todo um manual para ações e comandos educativos. Às vezes você pode estar passando por uma rodovia federal e você se depara com um cinema no meio da rodovia. A gente chama isso de cine drive-in. Tá? Nós estamos ali com uma tela de TV, uma tela de cinema, né? Os carros param, você nem desce do seu carro, você assiste um vídeo de 10 minutos ali, né, dentro do seu próprio carro, no conforto do seu carro, sobre educação para o trânsito. Isso deixa todo mundo muito surpreso. Então, ações como essa vêm sendo cada vez mais intensificadas. Tá? E eu acredito realmente que o departamento ele tem acertado nisso. O que a gente vê nos últimos anos de um crescimento muito grande na área de combate ao crime. A PRF, por exemplo, é a polícia que mais apreende droga no país, de longe. Tá? Ninguém chega perto. Tá? Então a gente continua sendo intensificado. Inclusive, nos últimos dias foi apreendido droga aqui no Ceará, tanto skunk como pasta de coca, cocaína. É corriqueiro isso nosso. Né? Mas esse ano resolveu, espera aí, vamos pegar a segurança viária e vamos elevá-la à qualidade da parte criminal na PRF, que vem crescido muito nos últimos anos. Nós não podemos baixar o combate ao crime, ele tem que continuar lá em cima. Sim. Vamos elevar a segurança viária, a educação para o trânsito, direitos humanos, ao nível que está o combate ao crime. Então, esse é o norte da PRF em 2023 e eu acredito que nos próximos 4 anos, pelo menos. Né? Perfeito. Com certeza. Minha vez de perguntar. Desde o início da década passada, a gente viu a ascensão dos aplicativos, né, de transporte
coletivo, no caso Uber, 99, coletivo não, né? Transporte Passageiros, né? Passageiros, né? passageiros, no caso. E também delivery, né? Como é que vocês veem essa ascensão? Trouxe algum prejuízo para as nossas ruas, para as nossas avenidas, ou está sendo tranquilo administrar isso? Em que pese esse tipo de serviço ele ser predominantemente urbano, tá? Para a PRF, não houve muito impacto no trabalho, porque a PRF, né, São rodovias, né, federais? o local de trabalho é rodovia federal, embora a gente tenha, né, trechos de rodovia federal na zona urbana, né? É claro que há que se verificar, ter uma maior atenção quanto ao assunto, principalmente nesses locais, e cada vez mais, né, as cidades próximas às capitais, elas estão se aproximando, né, a região metropolitana está aumentando cada vez mais, e isso faz com que as rodovias sejam mais urbanizadas, né, e aí a atenção tem que se voltar também para esse aspecto, para que não haja um comprometimento na rodovia federal, né, quanto a esse aspecto, né? Então, assim, temos que ficar de olho. Eu vejo com uma certa preocupação, Adriano, sobre o seguinte prisma. Vocês, por exemplo, gerem a frota de vocês. Vocês têm controle de GPS onde está aquela frota, você sabe a velocidade que aquele veículo está seguindo, então vocês conseguem rastrear aquele veículo. Tá? E isso ajuda demais o nosso trabalho. Por quê? Porque vocês têm ali na central de vocês um controle daquela frota. Um transporte por aplicativo, como por exemplo, vamos imaginar delivery, Uber, tá? Em que o cidadão ali ele ganha por entregas que ele faz. Tá? O que nos causa preocupação? A falta de controle daquela frota, que é o que acredito que não haja, tá? E o ganho por produção. Então, eu vou ganhar mais quanto mais entregas eu fizer. E aí você vem com um dilema ético. Eu estou ali trabalhando, eu sou um cidadão, sou um pai de família, nós não vivemos um período pós-pandemia, tá? A coisa não está muito boa, vivemos com salários achatados, né? Inflação em alta no mundo todo, né? E quanto mais eu entregar, mais dinheiro eu vou ganhar no fim do mês. Aí a gente faz uma pergunta, né? É lícito para mim, ou pelo menos é ético para mim, lícito não é, né? Mas é ético para mim, por exemplo, andar por sobre a calçada, furar sinal, andar com a máxima velocidade, passar por cima de uma faixa de pedestre com a minha moto. Utilizar o uso de entorpecentes e tudo para poder ter aquele Uma maior jornada rendimento maior e tudo, que é uma das maiores preocupações que vocês têm. Sim, fica linkado muito ao transporte rodoviário, isso aí. Tá? Será que eu posso fazer isso em nome de ter uma entrega maior de recurso financeiro para a minha família? Né? Aí a gente começa a pensar, peraí, e o direito coletivo? Tá? A precarização do trabalho, né? E a sua própria vida que você está colocando em risco. E que você, como mantenedor daquela família, pode deixar de ser de uma hora para outra. Tá? Senhores, os dados estatísticos, eu vou falar aqui um pouquinho já que a gente está falando aqui, vocês puxaram esse assunto de delivery, né? de transporte por aplicativo, tá? Vamos falar aqui de acidente de moto, que é uma coisa que preocupa muito a PRF. Os números são elevadíssimos, tá? E tanto na seara municipal, estadual, como federal. Tá? Eu lembro um dia desse fazendo uma palestra em Aracati para o público adulto, um cinema rodoviário, e eu dei a seguinte informação: o IJF está com 90% dos leitos ocupados por acidentados em motocicleta. E é um hospital que atende queimado, envenenado, baleado, esfaqueado, traumatizado, engasgado. Tudo isso é especialidade do JF. Tá? É uma maneira que eu já pensei em fazer isso um dia, quem sabe, o pessoal que não pensa muito, pegar o cara, vamos no sábado da noite de carnaval, vamos no sábado da noite de qualquer final de semana, dá uma voltinha no JF aqui. Bora dar uma olhada para ver como é que é lá. Talvez o cara pense 2 vezes. Nós que somos policiais, né, Adriano, a gente já levou muita gente para os IJFs da vida. Falo IJF porque ele é referência no Nordeste em atendimento de traumatizados. Municipais também, né? E nessa palestra aí, uma senhora me interpelou e disse o seguinte: o senhor está errado. Eu digo, eita. E agora? Eu sou médica do IJF. Eu digo, complicou. Ela sabe mais do que eu, com certeza, né? Olha, passa de 95%. Então, aqueles 90% que eu achava já não são mais. Tá? E por que fica tanto tempo? Como é que funciona o IJF? Tá? Não trabalho lá, mas assim, já convivi, já passei tempo com colegas acidentados lá. Tá? Então, um policial rodoviário se acidenta, sim. Tá? Maior causa de morte na polícia rodoviária é acidente de trânsito. Por quê? Porque você está mais envolvido, você está em mais risco. Você participa você corre um risco que a população normal não corre.
De policiais, De né? policiais, como policiais. E já estive lá há muito tempo. E como é que é o atendimento? Você chega lá, inclusive um diretor do JF um dia me disse assim, nós temos um atendimento muito bom, o setor de hotelaria nosso que não é muito bom. Eu nem sabia que essa expressão, mas é técnico isso. Né? Setor de hotelaria, de caramba, entenda-se como marcas nos corredores. Né? Então você chega ali, realmente não é bom o setor de hotelaria, mas você chega, você tem equipamento. Serviço médico é excelente. E a gente sempre orienta, se você tem você pode Grande ter o melhor plano de saúde do mundo. Você sofreu um acidente, você está politraumatizado, vá para o JF. Tá? Se você puder, né? se você puder, depois que você parar de correr o risco de vida e quiser ser transferido para um hospital particular, o faça. Você vai ter mais conforto, você vai ter mais. Certamente. Mas o melhor atendimento é ali. Eu já vi esse dilema com familiares, com amigos, né? Pessoas preocupadas, eu posso pagar um hospital particular, vá para o JF. Tá? Cessou o risco de vida, aí o que acontece? Você examinou, a cabeça não está quebrada, não está sangrando, não está com uma hemorragia abdominal, por exemplo, não está correndo risco, está só com 2 pernas e 3 braços quebrados, tá? Maca. Por quê? Porque está chegando outra pessoa grave também. Tá? Então a prioridade é aquele outro, você não está mais correndo risco de vida, e você vai passar meses ali, passando uma série de cirurgias, que geralmente é o que acontece, então os leitos ficam muito ocupados por isso. Tá? Então assim, não é um lugar que a gente quer estar. Tá? Então daí a nossa preocupação também com o trânsito é falar no custo. Você tem um custo muito alto na área hospitalar e tem um custo maior ainda na área previdenciária. Né? Tem custo para a empresa, porque, por exemplo, se um motorista de vocês se acidenta, vocês vão pagar o salário dele por 15 dias. E depois o INSS assume. Tá? E se ele perder um braço e não voltar a dirigir, ele vai ser aposentado provavelmente. Tá? E quem vai pagar essa pensão dele aí pro resto da vida? Todos nós. É um custo social grande. Isso repercute muito para o país. A Europa reverteu esse cenário na década de 80, de muitos mortos, pensando nisso. Peraí, o custo atuarial é muito alto. Vamos reduzir isso aí, que seja. Tá? Desde que a gente reduza acidente, reduza morte, reduza vítima, reduza o número de pessoas incapacitadas. Se você está pensando em termos de financeiro, ótimo, que pense. Tá? Vai repercutir da mesma forma. Eu acho que é válido. Com certeza. Aumentando campanhas, enfim. Com certeza. Pronto. Tendo em vista também essa ascensão dos aplicativos, a gente vê também uma ascensão do uso de smartphones. Né? Como é que vocês fiscalizam o uso do smartphone enquanto a pessoa está ali ao volante? Veja bem, é interessante falar sobre o uso de smartphones, celulares, né? Que a própria legislação de trânsito ela teve modificação recente, relativamente recente, nesse aspecto, porque antes o que se buscava, né, fiscalizar e punir era o uso do celular. Se falava assim, olha, conduzir veículo utilizando de celulares, né, de fone de ouvido ou aparelho celular. E aí era infração de natureza média, beleza. Quando passou-se a dar assim, um outro uso do celular, que é esse celular, o uso talvez... Smartphone, o menos o celular faz hoje é ligar. Falar, você não fala mais. Você digita no celular, Você digita, você assiste vídeos, tudo que você faz hoje é no celular e com o olho, né, com foco no celular. Exatamente. Para se coibir esse tipo de situação, que é muito preocupante, existe um recrudescimento na legislação em que essa situação ela é uma infração de natureza gravíssima. Né? Quando você conduz o veículo com uma das mãos e a outra está manuseando o celular. Existe até uma confusão aí que, enfim, quando você vai ligar, você realmente não está manuseando? Tá, mas ligar, você está ligando ali no telefone, é a infração, eu diria, antiga, né? A média, e quando você está manuseando, está ali digitando, olhando com o olho no celular, com foco no celular, é a infração de natureza gravíssima. E isso pode trazer consequências trágicas, desastrosas, né? Desastrosas, principalmente quando você fala em rodovia federal, que isso vai estar associado a alta velocidade, né? E aí é quando você vê, de repente, uma colisão traseira com a maior velocidade, que vai trazer mais vítimas, que vai trazer morte, né? É uma falta de atenção aliada a uma não deixar a segurança, não manter segurança com o veículo da frente, distância de segurança, né? Muito obrigado, com o veículo da frente. Então, assim, é um grande benefício, né, para a humanidade, para a comunicação, para a interação do ser humano, mas
com certeza traz suas consequências preocupantes. É um agravante, né, no caso, quando se trata de... Não combina com a condição com trânsito, de não. trânsito, né? Com trânsito, não. E aí, o dia a dia do trabalhador, ele é um dia a dia realmente atribulado, você tem que estar no trânsito, está resolvendo uma coisa aqui no celular e tal. Isso, com certeza, né, preocupa, sim, né, o trânsito, tanto que houve essa alteração legislativa recente, né, relativamente recente, buscando coibir esse tipo de situação. Agravando a situação, agravando a sanção. Trazendo outra sanção, na verdade. Né? Isso, Trouxe uma para quem fala o celular Perfeito, e fone de ouvido e uma outra para quem está manuseando o celular e com atenção de ouvir o celular. Porque assim, uma coisa é você falar o celular. Você está falando enquanto dirige. Você tem uma redução de atenção. Sim. Sim, isso Sem é dúvida. fato. Outra coisa é você está digitando, por exemplo. É porque você não está nem olhando para a pista, né? Pronto. Porque no caso, você está cego ali por alguns segundos. o que a legislação traz, no caso, levando em foco quanto ao grau de imprudência, no caso do motorista, não é isso que você está querendo dizer? É o risco. Uma Quanto ao infração, risco que ele ela oferece vai um trazer. risco menor, continua sendo uma infração, falar o celular, é um risco menor do que digitar nesse mesmo celular. Então você vai ter muito menos atenção, porque para digitar, você vai olhar para ele. Vai Então olhar você pra tira o foco completamente do que você Sim, está dirigindo, você não está vendo. Enquanto você está falando, você continua olhando. E às Você vezes, continua vendo e tem uma redução de atenção. mas você tá milésimos vendo. de segundo são determinantes para a ocorrência de um Sim, acidente. com certeza. Né? É uma continha simples, né? Velocidade é espaço sobre tempo. Você vê quantos metros você trafega a 80 km por hora, a 100 km por E hora. para quem não sabe, ele não fala o histórico dele, mas temos aqui um professor de física profissional, viu? Não é professor, não. Já fui. Professor de Começou a falar em física. Newton, Professor de Tem um física. pezinho na física, tempo que eu estudava engenharia. Dos bons, tá? Professor de grandes colégios de Fortaleza. A gente gosta da coisa, né? Eu acho que é para finalizar qual a experiência, né? A experiência que marcou mais vocês na carreira de Começa, amigo. Com PRF. certeza você tem mais. Olha, a gente tem muitas experiências marcantes. Infelizmente, a maioria delas envolve, algumas até engraçadas, né? Mas outras não. Né? Vem na minha mente aqui a mais recente, foi ano passado, há pouco mais de um ano atrás, em que nós perdemos 2 amigos, 2 irmãos, numa ocorrência aqui na BR-116. Rapaz, eu soube... Aquilo ali foi muito... Foi triste. Foi muito triste. Eu tenho um conhecido, que hoje em dia ele é juiz lá no Pará. Talvez vocês até conheçam ele, o David Weber. Demais. Sim, Weber. Pronto. Grande parceiro. Sim. Gosto muito. Conhecido meu e Bom, um cara muito bom. foi uma ocorrência que abalou demais. Eu estava próximo ao local e eu estava a alguns quilômetros de distância e quando soubemos do incidente, né, não tínhamos notícias muito claras, mas a gente esperava que ali, para lembrar os colegas, 2 PRFs foram abatidos a tiros há um ano atrás na BR-116 e a forma como aquilo aconteceu foi muito... Né, foi assim, algo muito inesperado. 2 policiais muito bem treinados, né, e que tiveram a vida ceifada por alguém que eles tentaram salvar a própria vida da pessoa. Né? E isso a gente sabe, faz parte do nosso contrato de trabalho. A gente sabe que está ali para se arriscar mesmo. Mas a forma como aquilo aconteceu, né, 2 vidas perdidas ali de maneira, digamos assim... Fútil. Fútil, inesperado, banal. Uma ação banal. Se fosse uma troca de tiro com a quadrilha, seria mais fácil de entender. Entendeu? Mas da forma como foi, né, tudo que podia dar errado, deu naquele dia. E eu fiquei lá, fiquei com os corpos até o final, depois fui ao ML para dar apoio às famílias, e no outro dia 2 enterros. Né? Ao final desse 2º dia, eu era um trapo, emocionalmente falando. Né? Fisicamente nem se fala, ninguém sente mais nem cansaço. Disparado, esse é o evento realmente que mais marcou. Acho que não só a nós, mas talvez toda a instituição, pelo menos aqui no estado do Ceará, que conviveu, né, de perto com os colegas que se foram. Mas, trazendo, eu vou para citar uma outra situação, né, e que tenha uma relevância aqui, uma conexão, embora tudo seja conexo, mas uma conexão com segurança no trânsito, e aí, para abrir também, para falar sobre um tema que a gente não mencionou aqui ainda, que é o uso do dispositivo para criança, né, da chamada cadeirinha, que Muito não é só bom, cadeirinha, muito cadeirinha, é o assento de elevação, é o bebê conforto, a depender da idade da criança. No final da semana passada, agora, recentemente, fomos informados, a equipe foi informada sobre um acidente transversal, né, que o veículo, um veículo ele colide com o outro na IT, vamos falar assim bem didaticamente, né, transversal,
E chegando no local, um local que, poxa, colisão transversal ali, a gente nem entendeu bem por que naquele local tinha havido uma colisão transversal, né? Que se fosse uma frontal ali, tudo bem, mas o veículo foi acessou, e aí a gente pode falar muito sobre essa ocorrência, porque ela traz diversas reflexões, né? Primeiro, um veículo, ele foi fazer o cruzamento, fazer o retorno na rodovia, não se aguardou, né, porque para você fazer o retorno você precisa aguardar à direita no acostamento para que você faça o retorno em segurança. Se ele fez não ficou claro se ele fez esse recuo para o acostamento, né, se ele acessou o acostamento para fazer, e se o fez de forma sem sucesso, porque quando ele foi fazer, não tinha segurança, vinha um veículo que estava ultrapassando em local permitido e acabou tendo essa colisão transversal. O veículo ele ficou muito danificado e dentro dele, do que foi colidido transversalmente, que pegou nas portas do motorista e do passageiro, havia três crianças. Havia uma criança de 7 meses, né, fazendo uso do bebê conforto, certo? Havia uma criança de 8 anos que estava no assento de elevação e havia uma criança de 11 anos que não há mais necessidade, ela estava lá com o cinto de segurança. Então, as 3, com os devidos dispositivos de retenção, usando o cinto de segurança. O máximo que houve foi uma pequena escoriação, acho que nem chegou a cortar, ficou vermelhinho a criança de 7 meses, a criança de 11 anos arranhou aqui o braço, e a criança de 8 anos reclamando de um pouco de dor abdominal por conta do impacto que foi muito forte. O próprio cinto causou. O cinto de segurança causou esse impacto. Normal. No outro veículo, tá? Também uma criança de 10 anos de idade no banco traseiro usando cinto de segurança. A única coisa que ela sentiu foi também isso tudo que a gente já conversou aqui sobre o uso de cinto de segurança no banco traseiro. Importantíssimo. Né? Que também só sentiu essa dor abdominal por conta do forte impacto. Então, e principalmente também a utilização de ferramentas de segurança, né? No caso que é o bebê conforto, cadeirinha, isso. De acordo com as idades das com crianças. a idade das crianças, né? Que é o que se chama de dispositivo de retenção. Né? A gente tem o bebê conforto primeiro, depois a gente tem a cadeirinha, depois o assento de elevação, se for o caso. Então, assim, é um impacto recente que exemplifica que é melhor a criança chorar porque vai ali meio que sem querer no dispositivo de retenção do que depois os pais chorarem pela perda da criança. porque essa criança foi. Com certeza. Então, assim, E nós que somos pais e que tivemos crianças e que já educamos, nós PRFs fazemos de forma inérita. Tem que fazer, né? Tem que educar seu filho para a educação para o trânsito. Né? A gente vê o quanto a criança reclama e que é chato, e depois ela vai se acostumar com aquilo. O bebê conforto, ele é confortável, a cadeirinha também traz um conforto para você. Sim. Tá? Ele não vai ter aquela mobilidade dentro do carro, mas vai. Ainda essa semana, a gente estava numa blitz educativa, numa cidade de interior do estado do Ceará, e eu vi uma cena que eu não tinha nem começado ainda, mas eu fui até lá, não consegui me conter em só olhar. No banco da frente, um motorista, né, com cinto, e a mãe e a criança no banco da frente sem cinto. Nossa Senhora. E aí é uma coisa assim, você como pai, você como ser humano, você como conhecedor, agente de trânsito que nós somos, cara, não dá para ficar parado, não. Deu um pulo lá e disse, olha, depois para teu carro ali na frente, põe o cinto na mãe, põe essa criança no banco de trás. Tá? Ali só o airbag abrindo, ele tem uma chance imensa de matar a criança e quebrar o pescoço da criança. Sim, né? A chance é imensa. Não precisa ser uma grande colisão, não. 30 km por hora o airbag vai abrir e vai matar aquela criança. A chance é imensa disso acontecer. A gente acha que o airbag abrindo é coisa simples, né? Mas ele traz o airbag. Ele é uma ferramenta de proteção para o passageiro. Mas machuca, sim, né? Mas no entanto ele é feito para que suportar aquele impacto, né? Suporte o impacto, ou seja, ele dá um impacto reverso para evitar aquele impacto frontal diretamente. Então, ou seja, existe aquela pancada da bolsa abrindo. Sim. Para um adulto já machuca muito. Você imagina para uma criança, né? Só esclarecendo que o airbag ele é muito bom. Ele é um equipamento de segurança muito importante, mas é um equipamento acessório ao cinto. Tá? Então, se o seu carro tem airbag e tu anda no banco da frente sem cinto, é melhor desligar o airbag. Tá? Porque você vai com todo o corpo, como a gente costuma dizer, em direção ao airbag. Aquela bolsa ela abre através de uma explosão. O que tem ali não é um compressor enchendo, não daria tempo. É uma explosão. Ela explode, infla a bolsa e baixa rapidamente. Se tu está sem cinto,
Aquela situação que você falou. Você vai ter um rebote muito grande, a chance de lesão cervical é considerável. Né? Então, use o cinto. No banco dianteiro, no banco traseiro, com airbag, sem airbag, use o cinto. E a criança não pode estar ali no banco da frente. O problema maior é esse. Além de estar sem cinto, ela está no lugar errado. A Adriana deu um exemplo agora de 4 vítimas de acidente de trânsito, com um acidente grave, com 4 crianças em 2 carros, todas 4 com lesões leves, o que é o esperado. Houve uma colisão. Graças a Deus. Ali é uma dispersão de força, de energia muito grande. Recentemente eu Mas vi... bem equipadas, todo mundo preparado, nada grave aconteceu, né, Adriano? Recentemente eu vi um vídeo de uma colega de outro estado mencionando uma situação contrária. Acho que o pai, o envolvido, né, que é pai de uma criança, falou nesse vídeo e ela complementou. Ela parece que estava serviço no dia, ou estava perto, ou alguma coisa do tipo. E aí ela mencionando, olha, ele lamentando porque se envolveu no acidente de trânsito, a filha, o filho, não me recordo se era filho ou filho, mas isso também é diferente para a situação que se envolveu no acidente, estava sem cinto, a criança foi jogada para fora do veículo e faleceu. A colega diz, olha, quisera eu poder estar no seu trajeto para que eu pudesse ter feito, lavrado o auto de infração, mas aqui você não estaria hoje chorando, né, a ausência do seu... Então, assim, muitas vezes o nosso trabalho ali é mal interpretado, ou então realmente ninguém gosta, né, de ter um auto de infração, de ser desfazor, incomoda, vai mexer no bolso, mas é livramento. É pelo nosso bem, né? É pro bem, é livramento. A gente é obrigado a fazer, se a gente se depara com uma situação irregular, a gente é obrigado por força de lei, senão a gente está incorrendo, né, também prevaricando, né? A gente não pode, tem que fazer. E que isso seja encarado como uma lição e como um livramento para que mais à frente não ocorra o que ocorreu com esses exemplos que eu dei da colega. E que são 42 mil exemplos por ano. Tá? Então, os números do Brasil hoje são 42 mil, cerca de 42 mil óbitos anuais. Tá? Eu acho que eu vi em algum lugar, não tenho certeza desses números, mas me parece que até agora, na guerra na Ucrânia da Europa, Ucrânia, Rússia, morreram cerca de 10 mil pessoas em um ano. O trânsito aqui mata 42 mil. 4 guerras da Ucrânia todo ano no Brasil. Né? E veja, o objetivo na guerra é matar. Né? É dominar território, matando o inimigo, ferindo o inimigo. No trânsito, não. O objetivo do trânsito é sair vivo dele. Né? E a gente tem esses números absurdos. Né? Diluindo isso aí em 365 dias, você tem um avião caindo por dia, 120 pessoas. São números muito altos, apesar de estar em queda, como a gente tem visto. Tá? Tem melhorado, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Imagino quando estava em 192 mil. Né? A gente está encerrando, né, esse mês de maio com esse podcast. Né? A gente vai publicar também ao longo aí dos anos. Acho que com esse podcast a gente consegue bastante material para publicar ano que vem, em 2025 também. Né? E é sempre importante a gente estar engajado com isso, né? Como o Alexandre falou, são 4 guerras da Ucrânia todos os anos aqui no Brasil. Né? Isso hoje. Né? Antigamente, em 2008, 2009, era muito mais. Né? Então, o trabalho continua. Né? A gente não pode deixar isso de lado, de jeito nenhum. Né? E eu agradeço aí a presença tanto do Adriano quanto do Alexandre. E aí eu queria ver com vocês se vocês têm uma mensagem final, no caso, para as transportadoras, para os motoristas, para a população de forma geral, né? Pois a PRF não cuida somente do motorista, ele cuida do motorista, do pedestre, daqueles terceiros que estão a passar. Eu queria que vocês pudessem dar uma mensagem final, o que vocês acharem interessante passar. Primeiro, eu vou falar aqui antes, meu amigo encerra aí, né? Meu amigo. Encerra aí no final, realmente dá um encerramento ao evento aqui, ao podcast. Primeiro agradecer o espaço, né? A PRF agradece o espaço e agradece a parceria e se coloca à disposição para um fortalecimento dessa parceria. Claro, com certeza. Parabeniza com o jovem, parabeniza a federação, né? E aos sindicatos também pela iniciativa. É extremamente importante você ter a juventude já iniciando e já se preocupando com os problemas, né, do trânsito. E é claro, são problemas que são diretamente ligados ao negócio que vocês vão tocar no futuro,
Na verdade, então, a hora de quanto antes se começar a se preocupar com isso, melhor. Até as ações de educação para o trânsito, quanto antes também se começa ali na pré-escola, melhor. Então, o que dirá vocês como jovens empresários e futuros aí, gestores de grandes empresas, certo? E deixo a mensagem mesmo de agradecimento e que tudo isso que foi conversado aqui sobre a preocupação com as normas de trânsito, com as regras de trânsito, né? Preocupação com a manutenção do veículo em bom estado, preocupação em repassar, inclusive, a situação em que as rodovias estão por aí, porque os condutores profissionais, né, das empresas estão aí andando Brasil afora. E aí é importantíssimo que haja esse feedback, haja essa informação sobre as condições de rodovia, para que a gente possa também tomar as atitudes inerentes a isso, né? E, enfim, se colocar realmente a gente, como PRF, como instituição, se colocar à disposição para ações como essa e ações, quaisquer ação que sejam para benefício de um trânsito seguro. Que bom que o Adriano já fez os agradecimentos, né, Adriano? Não, agora você... Já está mais do que agradecido, Adriano. Só assina embaixo o que você falou, né? Falou com muita sabedoria aí. A PRF realmente fica de braços abertos aí. A gente acredita num esforço de união, tá? Somos todos pouquinhos, mas a gente trabalhando junto, né? É o que a gente quer o crescimento do nosso país, a gente quer vidas salvas. A PRF ela tem um foco muito forte em vidas, né? Nós somos cobrados por vidas, tá? Quantas vidas foram salvas? Quantas vidas não se perderam, para ser mais preciso, tá? E a gente se orgulha de dizer, olha, na Semana Santa ninguém perdeu vida aqui no estado do Ceará. Isso é um trabalho conjunto de 400 policiais, que vai desde o superintendente até qualquer policial que está ali na atividade fim, que está na sua folga trabalhando, que está na rodoviária fazendo uma palestra, que está posicionando sua viatura ali. Então é um trabalho conjunto. E os órgãos parceiros que se juntam com a gente, tanto públicos quanto empresas privadas, né, como sindicatos, enfim, é um trabalho em conjunto pelo trânsito. E o nosso apelo é a população tomar a ciência de que um trânsito seguro ele não se faz só com a presença dos agentes de trânsito. É necessária a participação do condutor, do pedestre, do passageiro, do respeito ao próximo. Tá? Seja caminhando, seja andando de bicicleta, seja dirigindo seu carro, seu veículo, sua moto, seu caminhão de 9 eixos. Tá? O respeito ao próximo faz toda a diferença. Tá? É você ceder um pouquinho, tá? É você plantar harmonia no nosso trânsito. Nosso trânsito ele é um trânsito muito, digamos assim, a disputa por espaço é muito grande no trânsito. Será que a gente não pode ceder um pouquinho desse espaço? Será que eu não posso deixar passar aquele carro que está querendo passar ali na minha frente? Tá? Será que eu não posso? Será que eu tenho essa pressa toda para chegar? Será que eu preciso realmente correr tanto? Será que eu não posso pegar um Uber depois de tomar minha cerveja? Pô, cerveja é bom, muito bom a cervejinha. Eu não posso voltar de Uber nesse dia? Tá? Ou de carona com um amigo. Hoje um amigo da vez não vai beber. Será que não dá para fazer? Dá. Com certeza. Falo por experiência própria, eu faço isso e dá certo. Dia desse fui ali, a promoção vai só no chá, hoje eu estou no chá. Sou o motora da vez, acabou. Tá? Então, assim, um pouco de sacrifício de cada um, você consegue um trânsito mais seguro. Pronto, pessoal. Eu acho que é isso, né? O nosso podcast a gente encerra aqui, né? Eu queria agradecer a presença de vocês dois, a presença que a PRF traz pra gente, tá? Essa experiência que vocês têm cuidando da população de forma geral, não somente dos motoristas, mas também dos pedestres, tá certo? Queria agradecer a presença da FETRANSLOG, que é a entidade parceira, a principal entidade aqui de atividade, como também a nossa patrona, né? A gente não pode esquecer da NTC, que é a patrona da Conjovem, da CNT e dos sindicatos, 7CARCE, 7SEMAS, 7CAP, 7CERN e o 7CEP. 7CPB. 7CPB, que estão aqui, já abrindo as portas para vocês, que são da PRF, no momento que vocês quiserem. Leonardo, eu acho que a gente poderia fazer uma ação bacana envolvendo as empresas de transportes. A gente abre as portas para vocês e as portas estão abertas para a PRF, tá certo? Eu acho que acho que eu posso falar por toda a federação da FETRANSLOG, que obrigado pelo serviço de vocês, obrigado pela PRF. E como foi demonstrado aqui, né, obrigado por salvar mais vidas.
que é o principal foco das ações que vocês demonstraram, né, pessoal? Guardar as vidas de todos, sejam aqueles motoristas ou os pedestres. Tá bom, pessoal? Obrigado, esse podcast está encerrado. Obrigado, viu, pessoal? A todos, presente de todos. Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Valeu.